Bom dia, com muita alegria. Estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou chamar aqui o resto da turminha para falar o bom dia. Bom dia! Eba! Deixa eu cumprimentar antes da aula, viu? Bom dia, gente. Muita paz, sejam bem-vindos, viu? É bom quando reconhece. Turminha, hoje é um super, hiper bom dia. E com muito carinho, esse bom dia hoje vai especial para um coração. Desculpa, Fausto, não é o seu não, tá, meu bem? Turminha, então vamos lá no capricho. Bom dia, turminha! Ah, que belezura! Você ficou com um pouquinho de inveja? Toma, meu querido. Obrigado. Bom dia, pessoal. Pais. Pai e mãe. Mãe e pai. A caminho da regeneração que estamos, todos sabemos, não sabemos? A caminho da regeneração seria bom, será bom, quando nós pensarmos em ter filhos, gerar filhos. Seria bom, será bom, se nós colocarmos: quero ter filhos, quero gerar filhos. Igual, sabe aquele sinalzinho do igual? Igual, apresentar a eles Jesus Cristo. A caminho da regeneração, ter filhos, receber Espíritos de Deus, sinônimo, igual, apresentar Jesus a eles. Quando a gente pensa em ter filhos, a gente pensa em apresentar Jesus a esses filhos. E ainda, muitas vezes, não o fazemos porque a gente ainda não apresentou nem para nós mesmos. Ou, na superficialidade, nós apresentamos Jesus para nós, porém a gente não vive os ensinamentos dele. Talvez more aí a nossa maior dificuldade. Nós vamos falar aqui da complexidade que é e da beleza de ter filhos. Talvez more aí a nossa dificuldade. Quando ainda preferimos os prazeres do mundo, a missão sagrada de educar filhos de Deus. Ah, Soraya, nossa, já vi que o estudo hoje vai começar apertando em tudo quanto é lado. Não é para apertar não, gente, porque o que a gente deu conta de fazer com nossos filhos foi daquele tamanho que a gente estava. A questão é hoje, agora. O que nós vamos fazer com o entendimento de que são seres, irmãos nossos, que se reúnem a nós com confiança, para que possamos apresentar Jesus para eles. E, através do nosso exemplo, vivermos Jesus, para que eles possam, então, compreender o que é viver Jesus, né? Como é esse Jesus? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele começa falando: filhos, obedeçam seus pais. Honra teu pai e tua mãe. E aí no 4º versículo, ele fala aos pais: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-os sob a orientação do Senhor.
Não provoqueis a ira a vossos filhos. Nós sabemos que nós combinamos no plano espiritual, na grande maioria das vezes, nós combinamos com os nossos mentores, que vamos receber determinados espíritos para que possamos crescer juntos em amor, para que possamos aprender juntos, para que possamos vivenciar momentos de ajuda mútua. E Paulo nos diz: não provoqueis a ira a vossos filhos. Não podemos trair a confiança desses filhos, desses irmãos que vêm confiando em nós. Sabem de nós, sabem das nossas imperfeições. Ninguém está falando que os meninos vão vir falando, nossa, tudo perfeito, eu quero ir lá porque lá é a perfeição. Não, eles sabem de nós. Mas também sabem que nós combinamos que vamos nos esforçar. Que poderemos sim viver as questões do planeta, da matéria, dos prazeres, desde que não seja em detrimento à espiritualidade deles, à evangelização deles. Então eles confiam em nós, quando vem através de nós, ainda que imperfeitos. A pergunta para nós é: estamos fazendo tudo o que podemos fazer? Ainda que nas nossas dificuldades, estamos com coragem para trabalhar as nossas dificuldades e cuidarmos mais e melhor dessa sagrada missão, educar os espíritos de Deus, educando a nós mesmos e educando aos nossos irmãos. Então vamos lá. Vamos que vamos, né, Théo? Não vi. Não está indo, Théo. Nós precisamos caminhar com mais Jesus no nosso coração e acolhermos as situações que a gente testemunha, não com julgamento, mas orando, vibrando, pedindo a Deus, né? Obrigada, viu? Por todos nós. Vamos lá. Podemos ir? Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Será bom se quando a gente falar, vamos ter filhos, será bom que a gente compreenda o caráter divino. Porque muitas vezes a gente quer ter filhos para que o mundo veja, né? Olha aqui quem eu estou criando, olha o que eu estou fazendo. Eu labuto, eu trabalho, eu me rasgo por dentro para dar a melhor educação nos melhores colégios, as melhores roupinhas. Eu só estou esquecendo de dizer que eu preciso dedicar minha energia, meu tempo, meu afeto a esses seres que estão chegando. É um engrandecimento para todos nós. É bom que a gente compreenda esse caráter divino quando a gente se refere a filhos. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Infelizmente, muitas vezes, a gente ainda está focado muito nas questões muito mais materiais que propriamente espirituais. A gente trouxe aqui no Evangelho, no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Santo Agostinho ensina para a gente. Ele fala para nós, espíritas: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo,
A alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada. Aproximar essa alma de Deus. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Que fizestes da missão que eu incumbi a vocês? Deus, Pai, sabe que não somos perfeitos. Por favor, pais aqui, pais em casa que estão nos escutando, não comecem a pegar chicotinho e a se punirem. O nosso propósito não é esse. Nosso propósito é a compreensão de que o que eu fiz, como foi, como deu para ser, e hoje, agora, aqui, observando mais dentro da lei de amor, dentro das orientações divinas, eu compreendo que eu posso, ainda dá tempo, sempre dá para fazer o bem, sempre dá tempo, eu posso modificar algumas questões. Eu posso pedir perdão, eu posso falar das minhas fragilidades com os meus filhos, eu posso dizer a eles que sim, se foi daquela forma, se eu não tinha paciência, se eu gritava, se eu não entendia o valor da missão, hoje eu estou entendendo. Então, que eles acolham a minha imperfeição e agora aqui, ainda na imperfeição, numa tentativa de ser melhor. O propósito é unir. O propósito, quando eu tomo consciência da sagrada missão, do que eu vim fazer aqui e receber esses queridos, o propósito é que isso possa nos unir. E não nos trazer sentimentos de culpa, de paralisação, não. Que possamos olhar para nós e possamos falar: o que eu posso fazer de melhor hoje com a prole que eu tenho, que está comigo na caminhada? Eu posso dar mais atenção? Eu posso sair um pouco mais do celular? Não que pais não tenham direito a um descanso, a lazeres, ao celular. A questão que a gente tem recebido muito, que a gente tem ouvido, é que muitas vezes nós estamos, sim, passando à margem dessa sagrada missão. Por preguiça, por inércia, por acomodação, por achar que já estou sobrecarregada demais. Prefiro ficar aqui no tal do TikTok. Enquanto meu filho também está ali no tal do TikTok. E a gente está perdendo de fazer coisas juntas. Ontem eu tirei o feriado para arrumar umas gavetas. E aí eu achei uma cartinha da minha filha de Dia das Mães. Ela tinha 10 anos na época. E ela contou alguma coisa que a gente tinha vivido ao longo dos 10 anos dela. E de repente ela virou e terminou a cartinha assim: vê, mãe, tantas coisas que já passamos juntas. Ela tinha 10 aninhos. Eu achei aquilo o máximo. Eu pensei comigo assim: será que ela está falando das outras encarnações? Vê, mãe, tantas coisas que já passamos juntas. Aí eu li para ela à noite. Ela: mãe, tantas que ainda vamos passar. Isso. Com fé em Jesus, vamos nos melhorando. Tenho 2 filhas. A primeira, um sentimento muito de não errar, de não poder errar. Então, sobrecarreguei, fui muito rígida. A segunda pega um pouco melhor, porque a gente já amadureceu um pouquinho. Se viesse terceira, quarta e quinta, o quinto é uma beleza, né? Então, é isso, a gente precisa aprender a se perdoar, se acolher e falar: pera, mas foi daquela forma, agora pode ser um pouco melhor. Me lembro uma vez que a caçula estava numa festinha e machucou a boca, o cachorrinho mordeu a boca, o cachorrinho da aniversariante. E aí a tia me liga, quando a tia liga já fala assim: não, aqui eu sou irmã da fulana, mãe da coleguinha, que a sua filha está aqui. Você já fala: nossa senhora, o que aconteceu? O cachorrinho mordeu a boca dela. Eu falei: já estou indo para aí agora, já imediato. Já desci, era na rua de casa mesmo, já fui, peguei o carro. Quando eu cheguei lá, gente, veio a tia, a mãe e a mãe da garota, né, da aniversariante, e a minha filha aniversariante.
A mãe da menina veio tão branca, mas tão pálida, parecia que a mãe ia ter um troço. E veio a minha filha com a boquinha inchada, assim, devia ter uns 7 anos. E eu olhei, eu subi as escadas, quando eu deparei com a cena assim, eu vi a minha filha, eu fui na mulher, abracei a mulher, falei, calma, vai ficar tudo bem, a Fernanda é forte, vai dar tudo certo, calma. Filha, vamos. A boquinha meio sangrando. Entramos no carro, ela entrou no carro, fui no banquinho de trás, foi, deu ponto e tal, nananã, resolveu a parada, tá tudo ótimo. Gente, tempos depois, eu fiquei me cobrando, como que eu não abracei a minha filha? Como que eu não fui nela e falei, filha, você está bem? Vai ficar tudo bem? Depois eu poderia ter ido na senhora. Então, são coisas que a gente se cobra, mas que a gente entende que foi daquele tamanho, foi aquilo. E eu pedi desculpa para ela, quando eu me tomei consciência. Ela falou, desculpa do quê, mãe? Eu nem lembro disso. Mas eu lembro, filha, eu te peço perdão pelas dificuldades da minha alma naquele momento. Estamos aprendendo juntas. Então, que a gente aqui possa tomar consciência de que se em algum momento eu precisar voltar aos meus filhos e pedir desculpa, pedir perdão, dizer a eles que foi o que eu dei conta, mas que nós estamos juntos, que nós podemos melhorar e crescer juntos, esse pode ser um bom propósito para nós. Desculpa trazer as questões de casa, é só porque a gente vai aprendendo juntos mesmo. Então eu trago para mostrar para a gente que a gente está todo mundo junto aí, está todo mundo nesse propósito de tentarmos ser melhores. Às vezes a gente não consegue tanto, mas com fé, com determinação, com perseverança, a gente pode conseguir sim sermos melhores. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Quantas vezes nós trazemos a questão da relação íntima com o outro, mais como prazeres do mundo, não como possibilidade de encontro, de alimento, de retroalimentar um ao outro. Estamos envenenados pelas questões do mundo, pelos prazeres do mundo, totalmente distanciados, muitas vezes, da conexão. E queremos criar os filhos, e queremos ter filhos bons e saudáveis, se nós não estamos numa comunhão, numa conexão com Deus, apenas envenenados pelas questões, pelo imediatismo, pelos prazeres tão mundanos. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Como apreciar a nós mesmos quando vivemos perseguindo ilusões? Como nós falamos aqui agora, como apreciar quando vivemos perseguindo quimeras? Quando nos desgastamos por pequenas coisas? Se hoje, já falamos isso aqui outras vezes, se hoje fosse nos dito que o nosso tempo vai até, dessa encarnação, vai até o final desse dia, quantas coisas, quantas ilusões, quantas fantasias nós deixaríamos de lado para vivermos realmente aquilo que é importante? E, na verdade, a gente vive como se a gente nunca fosse desencarnar, como se os filhos não fossem também passar através de nós, por nós. Então, os que se localizam nessa perseguição desvairada do imediatismo, do prazer. Gente, ter filhos, gerar filhos, criar filhos, diz de renúncia. Todo mundo que é pai e mãe aqui sabe disso. Diz de renúncia, renunciar a essa perseguição, aos prazeres do mundo tão frenéticos. Voltamos a dizer, não quer dizer que a gente não possa ter prazer, que a gente não possa ter momentos de lazer, claro que podemos. O que nós estamos falando é dessa imaturidade, dessa infantilidade, muitas vezes do nosso emocional. Crianças criando crianças.
Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se encontram suscetíveis de receber-lhe o concurso. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos nós. Não somos embriões da espiritualidade, não estamos sendo criados agora pelo Pai. Somos espíritos muito antigos. Muito antigos. Se estivermos com os nossos corações abertos, podemos beber da fonte desse Evangelho e transformarmos a nós mesmos. Dia a dia, cada dia um pouquinho. No propósito firme de mudar rigidez, de mudar conceitos, de mudar forma de ver, às vezes tão arraigados em outros ensinamentos que não os do Cristo. Os pais do mundo admitidos à Assembleia de Jesus precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Admitidos à Assembleia de Jesus, os pais do mundo precisam compreender a complexidade e grandeza. Complexidade. Para que eu possa educar um filho, eu preciso estar no firme propósito de me educar. É ou não é, gente? Se não, beira aquela frase que a gente já conhece. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não se aceita mais. Se na minha geração a gente ainda escutava, via cenas e ficava caladinho, hoje os filhos não aceitam. Eles estão vindo para ensinar para a gente. Olha, não é por nada não, mas isso aí é hipocrisia. Quase que eles falam para nós aos 10 anos, né? Então, os pais do mundo admitidos à Assembleia de Jesus precisam compreender essa complexidade. O cuidado de não passar seus traumas, seus anseios, seus desejos, de projetar nos filhos. Muitas vezes projetamos tudo isso nos nossos filhos. Nossos rancores, nossas mágoas, projetamos em cima deles. Precisamos da consciência de que se eu não me cuidar, se eu não me educar, como de verdade eu vou educar esses seres que, por confiança, se reúnem a mim, a nós, para podermos crescer todos juntos? Então, é complexo? É complexo. De novo, ninguém está pedindo perfeição para nós, mas sim o esforço de cuidarmos de nós, de nos fortalecermos na comunhão, na fé, conhecermos a nós mesmos nas dificuldades e irmos transformando essas dificuldades. E podemos educar também os queridos. Porque, gente, as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. É através do exemplo. E se eu não cuidar de mim, se eu não trabalhar no meu aprimoramento emocional, psíquico, mental, como que eu vou ajudar aqueles que estão ali? As palavras serão vazias, porque o exemplo que eu estou dando é outro. Então, complexo sim. E de uma grandeza, quando recebemos os filhos de Deus. Gente, olha que coisa linda. Os filhos de Deus, quando recebemos para encaminhá-los para o bem, para o amor, para Jesus. É ou não é de uma grande complexidade, de uma grande grandeza? É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Como a gente falou, sim, estamos na matéria, é natural que a gente possa usufruir dos prazeres da terra, desde que não seja em detrimento à elevação espiritual de nós, dos filhos, do entorno. Então, podemos sim dedicar um tempo, podemos sim termos prazeres, desde que isso não prejudique ninguém. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Todos nós aqui sabemos que o lar é a base da sociedade? Todos nós aqui sabemos, gente? E se o lar é a base da sociedade, como está a nossa sociedade? Adoentada?
Será que os nossos lares também estão adoentados? E o que podemos fazer para mudar isso? Podemos ir às ruas com cartazes? Podemos fazer discursos, palestras maravilhosas, falando da paz, do amor? Mas se não cuidarmos do nosso cadinho, se não cuidarmos do nosso lar, que é a estrutura onde tudo pode acontecer, estaremos sendo hipócritas. Estaremos fazendo para o mundo ver, mas não fazendo acontecer de acordo com a vontade do Mestre, de acordo com a vontade do Pai. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. E a gente trouxe aqui, nesse livro, Pedi e Obtereis, que é um livrinho de oração, nós temos aqui a prece pelos pais. A gente vai ler alguns tópicos. Então, nós temos aqui, os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Os pais receberam de Deus um espírito para amar e educar, em conformidade com o código divino. Em conformidade com o código divino. Assim para o seu desenvolvimento espiritual. Então, sabemos da sagrada missão que temos. Hoje, enredados pelos diversos apelos da sociedade, entretenimentos, muitos desses irmãos ainda não se compenetraram de tão grave missão. Distraídos, displicentes, até mesmo indiferentes ante os valores morais, negligenciam a educação dos filhos, transferindo a outras pessoas essa tarefa, que é unicamente de sua responsabilidade. Quantas vezes terceirizamos a criação dos nossos filhos? Nada contra aqueles que podem nos ajudar, aqueles que vêm para nos auxiliar. Mas muito cuidado para todos nós quando transferimos, quando terceirizamos a criação dos nossos filhos. Então, aqui diz, o sacrifício e a renúncia devem habitar o coração dos pais, para que o instinto sagrado da família, para que o instituto sagrado da família se construa como uma pequena sociedade alicerçada na amizade, na fraternidade, no respeito, no companheirismo, virtudes essenciais para o bem-estar físico, mental e espiritual das almas, ali agregadas sob a bênção amorosa do Pai. O sacrifício e a renúncia devem habitar o coração dos pais. Estamos dispostos ao sacrifício, à renúncia, ao entendimento de que eu posso um pouquinho mais, eu estou cansada, eu posso descansar um pouquinho, mas eu não posso me furtar às minhas responsabilidades. Os filhos são obras preciosas. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. E nesse livro, Netinho continua para a gente. Educar um filho não é uma tarefa fácil, mas também não é tarefa superior à capacidade dos responsáveis pela vida que lhes foi confiada. Ninguém está recebendo filhos, seja como for, como os filhos vierem nas necessidades próprias dos filhos. Ninguém está recebendo nada maior do que a própria capacidade. O que nos falta muitas vezes é boa vontade, é comunhão para darmos conta da nossa tarefa tão sagrada. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Divino dom do equilíbrio. Nem excessos de ternura, nem demasia de exigência.
Muitas vezes estamos projetando nos nossos filhos as nossas próprias questões. Por isso a importância do autoconhecimento, do autocuidado. Para que a gente não mime e não mine as possibilidades. Para que a gente não sufoque com os nossos próprios temores. E que a gente não seja tão rígido, tão exigente, com medo de sair do nosso controle. Que possamos confiar mais. Façamos a nossa parte com amor, com cuidado, com respeito. Sim, vamos ter dúvidas, mas recorramos à oração, aos nossos mentores, pedindo a eles que nos inspirem nessa tarefa tão maravilhosa. Eles estão conosco. Só não podemos fingir que não é conosco. Só não podemos correr da responsabilidade. Então, nem excesso de ternura, nem exigências em demasia, para que a gente possa encontrar o divino dom do equilíbrio à luz do Evangelho. Evangelizemos os nossos filhos. Só um instantinho, que eu vou te ouvir. Evangelizemos os nossos filhos. Cuidemos de apresentar Jesus a eles. O ambiente familiar é ao mesmo tempo, e aqui nós temos no roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho, o ambiente familiar é ao mesmo tempo escola de fraternidade e oficina de progresso, através de sucessivas encarnações em que somos, ora pais, ora filhos, aprendemos a amar e a perdoar, e na condição de irmãos nos aproximamos de Deus Pai. Somos todos irmãos, cumprindo papéis sagrados aqui, mas somos todos irmãos, ora pais, ora filhos. Doemos o nosso melhor, cuidemos desse rebento de Deus com a força do amor. Só um instantinho, tá, Vinícius? Nesse livro Lázaro Redivivo, o irmão X nos diz: o Instituto da Família é cadinho sublime de purificação, e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Cadinho é aquele recipiente colocado a altas temperaturas para o metal, e o metal se transforma. Então, o Instituto da Família é esse cadinho, é esse lugar de transformação sublime. E esquecermos disso, pagaremos um preço muito alto por isso. É bom que a gente não esqueça. Por favor, Vinícius. A gente sabe que ela bate medo, né? Bate muito medo, muita ansiedade. A gente está vivendo esse processo de transição, né? Como é que a gente faz com esse medo, ansiedade? Desde tudo que eu falei antes agora. Eu gosto muito de: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. E aprendeis de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Busquemos os ensinamentos do Mestre. Vamos entender aquilo que a gente traz aqui. O que Jesus faria no meu lugar? Como que eu posso aprender com ele, que foi brando e humilde de coração, para que eu diminua os meus medos, as minhas ansiedades? Quanto mais fé, menos medo. Isso é fato. Então, cuidemos de trabalhar em nós, cuidemos de nos evangelizar. E aí, terminando, gente, eu peguei na internet, desculpa, a fonte vai ser internet. Perguntas dos pais para os filhos. Qual sua memória mais feliz sobre nós? Como tem sido sua vida como meu filho? Gente, essa é uma boa pergunta, hein? Vai que a gente vai escutar algumas coisas que a gente não quer. Você quer compartilhar algo comigo que nunca me contou? Qual a coisa mais legal que eu já fiz para você? O que você mais deseja para nós como família? O que você mais gosta no nosso dia a dia? Do que você gostaria de lembrar de mim quando for adulto e talvez já não estejamos mais no mesmo plano? O que você gostaria de lembrar? Quais as memórias que você quer carregar do que eu faço, do que eu falo, do que eu digo? Que possamos ter esses momentos com os nossos filhos. O que você quer dizer para mim que você nunca me disse? Como podemos melhorar a nossa relação? Filhos,
São seres que Deus nos confiou. Fiquem conosco o tempo que puderem ficar. Podem, às vezes, ser pouquinhos anos, podem, às vezes, ser muitos anos. Podemos ir na frente deles, voltar ao plano espiritual, eles podem voltar na nossa frente. O que importa é o tempo que a gente está juntos, o quanto estamos nos cuidando para a evolução daqueles espíritos que retornam à pátria espiritual depois, assim como nós, com aquele calorzinho bom no coração de terem sido amados, cuidados, respeitados. E que a gente possa, como o Fausto falou, ter essa sensação de missão cumprida, ainda que com a nossa imperfeição, com as nossas dificuldades, mas nos trabalhando para cuidarmos melhor. Obrigada, gente.